Qual grande segredo de algum membro da sua família foi revelado? Minha tia não perdeu seu emprego de professora pelo motivo que a gente pensava. Segundo ela foi demitida por conta de cortes de gastos. Descobrimos que ela nunca teve uma licença de ensino válida, também frequentemente tinha caso com os pais dos alunos, e além disso, desviava dinheiro da Associação de Pais e Mestres. Parecem motivos válidos para alguém perder o emprego. Meus pais se divorciaram quando eu tinha cerca de 3 anos de idade. Mantive contato com minha mãe, mas meu pai obteve a custódia total, pois minha mãe aparentemente renunciou à custódia, por dificuldades financeiras, e afirmou que tomou a difícil decisão de dar a custódia para meu pai, porque ele poderia proporcionar uma vida melhor para nós. Ela disse que foi o sacrifício mais difícil que ela já fez. Em várias ocasiões, minha mãe também ficava bêbada, lamentava sua vida, e dizia se arrepender de ter deixado o meu pai. Um dia decidi dizer isso a ele, eu tinha 20 e poucos anos naquela época. Meu pai, que em nenhum momento da minha vida falou sobre minha mãe, respondeu. Ela disse isso? Respondi que sim. Eu a deixei por causa de seu vício em álcool e drogas, ela estava sempre bêbada durante a gravidez, e quando você era um bebê. Crianças merecem um lar seguro para crescer. Mais tarde, isso foi confirmado pela minha avó materna. Parece que todos sabiam, mas nunca se preocuparam em me dizer que meu pai foi quem deixou minha mãe porque ela era uma viciada, e ela não teve que fazer o tal sacrifício que ela dizia. O tribunal concedeu a custódia ao meu pai após uma batalha judicial, onde minha mãe foi considerada inadequada para ser mãe, devido ao abuso dessas substâncias. Por cerca de 20 anos, eu pensei que meu pai tinha sido deixado por minha mãe, mas descobri que ele era apenas um pai muito bom, e fez a escolha certa para seus filhos. Minha tia-avó era supervisora de enfermagem em um hospital psiquiátrico nos anos 20. Ela se apaixonou por um cara que era réu em um julgamento de assassinato. Ela o ajudou a escapar, e eles foram para a Flórida, mas a polícia os alcançou. Minha tia saiu ilesa, mas ele foi condenado à cadeira elétrica. Descobri tudo isso em arquivos de jornais enquanto pesquisava a história da família. Mostrei para minha mãe, e ela admitiu que tudo era verdade. Eu e minha irmã descobrimos em nossos 20 e poucos anos que tínhamos um irmão. Nosso pai engravidou nossa mãe no ensino médio, e como era a década de 60, tudo foi mantido em sigilo. Ela foi fazer o último ano do ensino médio com a família, e simplesmente voltou para a cidade discretamente. Eles acabaram ficando juntos de verdade na faculdade, e ninguém sabia, nem seus amigos de longa data, ou mesmo meu tio. Nosso irmão teve uma infância boa com sua família adotiva, mas ele sempre teve curiosidade sobre sua mãe biológica, então ele escreveu uma carta para ela. Ele ficou surpreso ao também conhecer seu pai e 2 irmãs. O louco é que ele não morava muito longe, e todos nós nos parecemos muito. Teria sido estranho se tivéssemos nos encontrado de outra forma. Minha mãe é a 7ª de 10 filhos. Minha tia, filha número 4, fez seu DNA, e descobriu que tem um pai diferente de todos os outros. Ela ficou arrasada. Sempre houve rumores de que houve um caso, mas ninguém falava sobre isso. Ela tem tantas perguntas, mas ninguém está vivo para respondê-las. Meu tataravô foi morto pela minha tataravó, porque ela estava tendo um caso com o xerife, e meu tataravô disse que ia deletar ele. Minha tataravó o baleou na rua, e todos assumiram que foi o xerife. Não havia provas, e nenhuma testemunha, então ninguém nunca foi acusado de seu assassinato. Minha tataravó contou isso para minha tia-avó em suas últimas horas de vida. O xerife morreu de uma queda no verão seguinte, então depois de tudo o que aconteceu, minha tataravó passou o resto de sua vida solteira. Ela disse que ainda amava o xerife, e faria de novo. Então você quer me dizer que a tataravó tinha um caso com o xerife, deletou o marido, e milagrosamente não tinha testemunhas ou sequer provas? Meu tio era policial, e meu pai era uma espécie de rei das drogas de médio porte. Basicamente ele comandava o comércio de maconha e psicodélicos, em uma cidade pequena. Quando eu era criança, meu tio morreu em serviço, houve um grande funeral e tudo mais. Acontece que ele não foi morto em serviço. A polícia descobriu que meu pai estava pagando ele, por informações policiais. Quando ele foi acusado, meu tio se deletou com uma arma no carro de polícia em um estacionamento. Descobri isso 30 anos depois. Descobrimos depois que meu avô morreu, que nenhum dos seus 7 filhos com minha avó era dele, e que todos provavelmente tinham pais diferentes. Meu tio viciado revelou a quantidade absurda de crimes, que ele e seus colegas viciados cometiam para ajudar meu pai e seu negócio.
Meu pai os fazia roubar de outros concorrentes, levando ferramentas e destruindo seus locais de trabalho. Eles roubavam documentos relacionados a concorrentes que estavam concorrendo para os mesmos trabalhos. Eles roubavam carros da empresa, e os incendiavam para poder reivindicar o dinheiro do seguro. É apenas uma gota no oceano das coisas que ele fez, mas meu pai sempre se retratou como uma autoridade sagrada. Ele é um criminoso enrustido. Meu bisavô foi um grande sucesso financeiro na década de 20, possuía um monte de negócios e era um tipo de pilar da comunidade, metade da cidade trabalhava para ele. Construiu para si uma enorme mansão na periferia da cidade, com todas as conveniências modernas. Perdeu tudo no crash da Bolsa de 29, saiu para a varanda da frente, sentou-se numa cadeira, e explodiu a própria cabeça com uma espingarda. Todo mundo estava envolvido em encobrir isso, não apenas a família, mas também as autoridades locais e os jornais. Seu obituário até dizia que ele havia morrido de causas naturais, embora toda a cidade sabia da farsa. Foi passado como lenda por gerações, que ele tinha morrido jovem de causas naturais, embora ninguém nunca tenha mencionado por que a família de repente ficou pobre. Encontrei um trecho no diário da minha bisavó, muito tempo depois que ela faleceu, onde ela escreveu sobre todo o episódio. Minha mãe estava tendo um caso com um cara esquizofrênico, que conheceu em um bar, engravidou, e deixou o marido acreditar que eu era dele, durante toda a minha vida. Quando ela estava doente no hospital, e chapada de remédios, ela começou a resmungar sobre meu pai não ser meu pai biológico. Fiz um teste de DNA depois e confirmei a história. Um dos meus bisavós e seu irmão deletaram o padrasto abusivo deles, o cortaram com um machado, colocaram ele em latas de café pesadas e o jogaram em um rio. Isso veio à tona como uma confissão de leito de morte. É incrível como muitos segredos são revelados por pessoas em suas últimas horas de vida. É como se o tempo todo essas pessoas se segurassem para não contar, e no seu momento mais frágil e terminal, acaba escapando. Minha avó chamou a polícia no meu avô por violência doméstica, e acabou sendo preso. Durante o julgamento, ele tinha de escolher entre a prisão, ou se alistar nas Forças Armadas. Ele entrou para a Marinha e foi designado para Nova York. Enquanto estava lá, conheceu outra mulher, casou-se com ela, ele ainda era casado com a minha avó, e teve uma família completamente nova. Após a baixa, ele voltou para casa e retomou a vida com a minha avó, nunca mais falando com a família de Nova York. E como uma reviravolta adicional, quando ele voltou para casa, ficou surpreso ao encontrar uma nova filha de 2 anos. Isso foi um choque, já que ele estava ausente por cerca de 5 anos. Há cerca de um mês, a irmã de 88 anos da minha sogra, revelou no leito de morte que o melhor amigo do marido, era na verdade o pai de seus 4 filhos. Pelo que parece, o marido dela era um completo crápula e abusivo. Embora todos tenham ficado chocados, ninguém ficou triste com a notícia. Quando meu avô paterno morreu, o governo federal entrou em contato para fazer um funeral de estado. Ele tinha sido militar de grande patente, então não questionamos. Quando o funeral aconteceu, ficamos surpresos. Houve uma grande procissão, pessoas que pareciam ser bem importantes, como chefes de departamentos, senadores, pessoas da CIA e do Departamento de Estado, foi uma loucura e ficamos sem entender nada. Descobrimos que ele era uma figura-chave de inteligência durante a Segunda Guerra Mundial, e depois trabalhou no serviço secreto. Ele não estava na equipe da Casa Branca, mas trabalhava em um escritório secreto que lidava com falsificação e moeda. Ele ficou cego quando eu era criança, e se aposentou do exército. Por algum motivo, ele não contou a ninguém sobre o seu real trabalho, exceto por minha avó que jurou segredo. Somente após sua morte, nos foram passadas várias informações, como publicações dele, palestras dadas, e várias coisas pelo qual era conhecido. Tudo o que eu conhecia dele, é que era um velho cego que só fumava, bebia, e reclamava de tudo. Quando eu tinha 5 anos em 88, o Papai Noel deixou um Nintendo na porta de casa. Estava embrulhado em jornal, e meus pais não tinham ideia de quem tinha nos presenteado, e meu pai tentou descobrir quem foi. Ele sempre suspeitou que tinha sido um amigo da família. Foi de longe o melhor presente do ano, e nós jogamos muito durante toda a nossa infância. Meu pai faleceu em 2004, no último Natal, minha mãe explicou que foi ela quem comprou e colocou escondida na varanda. Meu pai gostava de estar no controle das coisas e tinha proibido a compra, mas ela não achou justo. Ela não contou a ninguém por 30 anos. Obrigado, mãe. Depois que minha mãe faleceu, descobri a verdadeira história por trás do casamento dos meus pais. Ela veio ao país do meu pai para visitar alguns parentes. Conheceu meu pai, e após apenas uma semana, pediu-lhe em casamento para poder ficar no país.
Meu pai aceitou porque não tinha mais ninguém, e seus pais estavam pressionando-o para se casar logo. Mas o destaque da história é que ao longo do tempo, os dois se apaixonaram. O amor deles só cresceu com o tempo, e eles eram realmente felizes juntos. Minha mãe passou seus últimos dias muito doente, e só aceitava meu pai ao seu lado. Ele jura até hoje, que ela era um anjo enviado por Deus para cuidar dele. Estou chocado que eles se casaram assim, do nada, e acabaram se amando tão profundamente. Só posso esperar ter um casamento tão bom e amoroso quanto o deles. Minha família é da Coreia, que antes dos anos 80, era um país pobre. Naquela época, minha avó era casada com meu avô, oficial da Marinha, e devido ao salário ínfimo dele, ela teve que ir para Seul para encontrar trabalho. Naquela época, final dos anos 60, início dos anos 70, poucos proprietários estavam dispostos a alugar para uma mãe e 3 meninos, então ela tomou a decisão extremamente difícil de deixar meu pai, o filho do meio, com os avós aos 4 anos de idade. Minha avó chorou ao telefone comigo, enquanto relembrava como alguém lhe contou sobre seu filho, de apenas 4 anos, parado em um campo de cevada, olhando para o pôr do sol. Dói pra caramba só de digitar isso. Ele devia estar com tanto medo e assustado, e não teve palavras para descrever isso até 3 anos atrás, quando simplesmente perguntou a ela: "Por que você me abandonou?" E com essa história de cortar o coração, eu termino esse vídeo. E você, tem alguma história escabrosa da sua família? Conte nos comentários, pois depois do que a gente viu hoje, nada mais me surpreende. Se você riu, se alegrou, ou foi entretido de alguma forma, considere curtir e compartilhar esse vídeo, com aquele amigo que não perde um casos de família.